Quando eu falo no princípio da adaptação, essa é a figura clássica dentro da história do treinamento resistido. É a história de Milon de Croton. É um homem, ele começa carregando um bezerro. E aí, está dentro da história do treinamento de força aí, do treinamento resistido. Ele começa carregando um bezerro, e à medida que o bezerro vai crescendo, ele continua carregando. O que aconteceu de adaptação fisiológica com ele? A força dele foi aumentando, porque o peso, o bezerro virou um boi, virou um gado, né? Com muitas arrobas. Isso levou o quê? A uma adaptação ao treinamento. Então, essa figura ela é clássica para demonstrar essa questão da adaptação. O que acontece com relação a esse princípio da adaptação? É a história que eu sempre bato na tecla. Vou dar o exemplo clássico aí que a maioria das pessoas procuram o personal trainer para isso, né? O profissional de educação física para isso. Emagrecimento. Emagrecimento, gente, é um processo complexo. Não é simplesmente perda de peso. Então, é necessário gerar adaptação. E essa adaptação, ela vem a longo prazo. Só que ela vem dentro desse processo da adaptação, por trás disso, eu tenho continuidade, eu tenho sobrecarga, eu tenho interdependência de volume e intensidade, eu tenho a individualidade biológica. Por isso que é tão complexo. E se eu for pensar em hipertrofia, também é a mesma coisa. Se eu for pensar em saúde, a mesma coisa. Então, é a longo prazo. Eu vou falar do princípio da reversibilidade aqui, que é o destreinamento. Vocês vão ver como que é cruel conosco, né? Com o treinamento, com o indivíduo que faz de forma regular. Começou, não pode parar mais, gente. Porque todas essas variáveis estão interligadas. Então, esse princípio da adaptação, ela vai acontecer a longo prazo. A gente tem a adaptação aguda ali, né? Se eu for pensar em uma adaptação cardiovascular, por exemplo, durante um exercício, durante um treino aeróbio, por exemplo, um treino de corrida, um treino, o próprio treino de HIIT, que tem um componente aeróbico muito maior do que anaeróbio. Durante uma sessão de treino, onde eu provoque ali uma atuação maior do sistema cardiovascular, eu vou ter ali adaptações agudas. O que significa adaptação aguda? Está acontecendo no momento ali do exercício da sessão de treino. Como, por exemplo, vasodilatação periférica, para melhorar, auxiliar ali no retorno venoso, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco para levar um volume de sangue, né, contendo glicose, contendo oxigênio para os músculos ativos, um aumento na captação de oxigênio, porque as células musculares, principalmente fibras de contração lenta, precisam do metabolismo aeróbio através ali do oxigênio em todo o processo para produzir ATP. Então, o que acontece? Isso é uma adaptação aguda. E aí, terminou o exercício, tudo volta à situação inicial. Como que chama essa situação inicial? Homeostase. O tempo todo a gente está tirando o corpo da homeostase. Qual que é o conceito fisiológico de homeostase? Homeostase, quando sempre eu faço essa pergunta nas minhas aulas para os meus alunos, a primeira resposta que vem é equilíbrio. Tá errado? Não tá. Mas qual que é o conceito? Deixa eu entender. Gente, não é decorar, é entender. Quando você conseguir entender todos esses processos, integrar tudo isso, você vai se sentir seguro na hora da prescrição de treinos e os resultados vão acontecer. Então, qual que é o conceito de homeostase? O que significa?
Homeostase está relacionada a quê? A manutenção. Então, imagina uma célula. Tem uma célula. A gente sempre imagina uma célula redondinha, mas a gente não tem células redondinhas apenas, tá? Eu imagino uma célula e ela tem todos os componentes ali intracelulares e extracelulares. A homeostase está relacionada à manutenção das condições ali do meio interno da célula com o externo, do intracelular com o extracelular. A situação de exercício é um fator que tira o organismo da homeostase. Então, vai alterar a pressão arterial, vai alterar parâmetros, né, cardiovasculares, parâmetros respiratórios, parâmetros hormonais, parâmetros metabólicos, parâmetros neurais. Então, ocorre essa alteração que tira o corpo da homeostase. E aí, a gente está em constante processo. E o organismo, ele vai o quê? Adaptando. Por isso que resultado, ele não vem imediato, a curto prazo, ele vem a longo prazo, porque eu preciso gerar essas adaptações. O que acontece com essas pessoas que fazem essas dietas malucas, né? Aí fazem, sem comentário, que eu vi umas coisas bizarras essa semana, tá, gente? Nas redes sociais aí. Fazem essas, cada hora inventa uma coisa. E aí vem aquele efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Não gerou adaptação, gente. E aí, a adaptação que o organismo tem, vou falar de emagrecimento, né? Porque é o campeão aí. Se eu pensar na complexidade que é o processo de emagrecimento, porque precisa gerar adaptação para o organismo. Então, um exemplo clássico, as pessoas que passam aí, que têm uma alimentação desequilibrada. Quando eu digo desequilibrada, não fazem o equilíbrio correto ali da quantidade de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, tudo isso, né? Que um bom nutricionista consegue passar isso muito bem pra gente. E aí, o que acontece? É desequilibrado. O que acontece? Esse desequilíbrio vai gerar uma adaptação. Pensem no seguinte, a fisiologia humana, ela é perfeita. Ela vai adaptar. Só que, nesse caso, vai acontecer uma adaptação que não é a que eu quero. Não é a que vai gerar resultado para o meu aluno. Como, por exemplo, pode acontecer catabolismo proteico e ter perda de massa muscular. Eu não quero perder massa muscular, não. Eu quero ganhar. E aumentar gordura. Por quê? Porque o adipócito, ele me fornece muito mais energia, ATP, para as funções fisiológicas do que qualquer outro substrato. Então, por isso que a alimentação aliada ao treinamento e o treinamento aliado à alimentação é o que vai fazer a diferença no final. Então, não adianta também eu montar um treino todo certinho, bacaninha, pensar em todas essas variáveis do treinamento, em todos os princípios do treinamento e a alimentação do sujeito está toda avacalhada. Para não falar outra coisa. Tá? E o contrário também, a alimentação dele pode estar toda certinha. Se o treino não estiver de acordo, vai interferir negativamente. O resultado vai ser negativo e não positivo. Então, essa adaptação, gente, ela é fundamental. Próximo princípio, da sobrecarga. Tá vendo que é um dependente do outro? Não tem jeito de separar, gente. O que significa o princípio da sobrecarga? Eu fiz até um Reels hoje sobre isso com o meu próprio treino. Para muitos, gente, pode parecer pouco, mas para mim, que desde que... nem vou falar a data, não. Gente, eu sou ser humano, eu sou real, tá? Eu sou normal, eu sou como muitos de vocês. Talvez aí tem muitas profissionais de educação física, mulheres me acompanhando, que é mãe, esposa, professora, empresária, empreendedora, é tudo isso. E aí acaba
sacrificando a própria saúde. Só que a gente precisa mudar isso. E aí, para muitos, o treino que eu fiz, né, de 4 quilômetros na semana passada, e hoje eu consegui progredir para 5 quilômetros, pode ser pouco, mas para mim, eu estou no caminho, tá? É princípio da sobrecarga. O que significa esse princípio da sobrecarga? Progressão. E aí, quando eu penso em sobrecarga, gente, muita gente acha que o princípio da sobrecarga, ele está relacionado apenas a quê? Aumento de carga. Não! Eu vou pensar no treino de musculação, no treinamento resistido, colocar sobrecarga, mais carga ali, mais peso. Não! O princípio da sobrecarga, ele está relacionado à progressão, evolução. Colocar mais carga, mais peso ali na musculação, em quilogramas, isso é um componente. Aumentar, por exemplo, a velocidade no treino de corrida ou no treino de bike ou na natação, independente da modalidade aí, isso é sobrecarga. Você está progredindo, evoluindo. Então, a carga de treinamento, ela deve evoluir com o programa de treino. Eu até dei um exemplo disso. Imagina o seguinte, uma pessoa que caminha 40 minutos por dia. E aí, 40 minutos ela faz de caminhada todos os dias, vou botar aí até um volume alto, todos os dias, 40 minutos, só que ela faz 4 quilômetros. Todos os dias, 40 minutos, 4 quilômetros. Não vai ter. Vai chegar num ponto, para quem não faz nada, iniciou, já faz diferença. Vocês sabem disso. Só que vai chegar um ponto que não vai ter o quê? Progressão. Por quê? Eu preciso mudar o estímulo para ter adaptação. E aí, adapta, eu dou um estímulo diferente. E aí, como que eu faço para dar esse estímulo diferente? Vou mexer com volume e intensidade. Entende? Então, a sobrecarga, ela está relacionada ao quê? A progressão dentro do treinamento. Por isso que não adianta o indivíduo ficar... Gente, eu já vi tanto isso. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. Tem pessoas que chegam na academia e aí o profissional lá, o professor, ele monta o treino. E a pessoa fica com esse treino 6 meses, 1 ano, com o mesmo treino. Gente, não está levando nada disso aqui que eu estou falando em consideração. Como que o indivíduo vai progredir? Como que ele vai ter resultado? Por que que é tão difícil os indivíduos, por exemplo, se eu pensar em atleta, né, que já chegaram num nível de alto rendimento, por que que é difícil progredir? Exatamente por essa questão da adaptação. E aí eu preciso dar estímulos diferentes. Aí pensa naquele aluno de salão de musculação, se tiver pessoas aí que trabalham em salão de musculação, eu trabalhei muitos anos em salão de musculação, inclusive fui coordenadora de salão de musculação, e aí tem aquele aluno ou aluna, né, ambos os sexos, que já treinam ali há 5 anos. 5 anos, treinamento resistido, musculação. E ele chega num ponto que não desenvolve, não vai mais para frente. Sabe o que está faltando? Estímulo diferente. Propõe para ele uma atividade totalmente diferente para gerar essa adaptação. E ele vai voltar a ter resultado. Isso faz diferença. Mas para isso você precisa ter conhecimento, saber manipular, ter segurança na hora da prescrição para você convencer esse sujeito. Porque a grande maioria desse perfil que eu estou falando aqui, eles são um pouco durões, irredutíveis para mudar o estímulo. Mas se você tem conhecimento, você tem segurança para prescrever, você consegue convencê-lo. Isso é fato, tá? Eu tive muitos alunos assim, tá bom? E aí, vem com essa questão da adaptação e da sobrecarga,
a teoria do estímulo, que é a compensação. E essa teoria, gente, ó, existe há muito tempo. Só que lembra da minha fala do início, do meu nobre colega que falou, né, respondeu sabiamente essa semana? Não se ingesse em nenhuma metodologia fixa, em um protocolo, porque o indivíduo é único, você precisa analisar essa pessoa, esse indivíduo. Então, o ciclo da supercompensação. O que acontece? Olha só, quem já viu aí muita coisa sobre treinamento, já viu esse gráfico aqui inúmeras vezes, tá? Então, é dividido em 4 fases, em que eu tenho um estímulo, gera uma fadiga, eu tenho uma compensação, supercompensação, involução. A homeostasia aparecendo aqui, ó. Volta, aí o que acontece? Estímulo, então, estímulo, catabolismo, que no caso aí seria a fadiga, gera um anabolismo, que é a compensação. Eu fiz até uma imagem aqui para vocês entenderem isso melhor. A supercompensação, involução. E eu continuo com esse ciclo. Por isso que veio o próximo princípio, que é o da continuidade, tá? Então, a gente precisa ter isso muito claro de como fazer. Então, aqui, ó, eu montei um esqueminha aqui bem legal, para isso ficar visível. Então, eu tenho um estímulo, isso vai gerar um catabolismo. Não se prendam, gente. Quando eu falo em catabolismo, isso acontece muito. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Quando eu falo em catabolismo, muitos alunos, eu tenho certeza que muitos profissionais de educação física, muitos personal trainers, têm esse conceito errado. Quando fala em catabolismo, o que vem na sua cabeça? Na grande maioria, catabolismo proteico. Mas não é só catabolismo proteico. Quando fala em catabolismo, gente, é o metabolismo acontecendo. Por exemplo, eu tenho catabolismo ali de glicogênio muscular, eu tenho catabolismo de gorduras. Então, o catabolismo é a parte bioquímica, é o metabolismo para a produção de energia durante o exercício, que vai gerar essa adaptação, tá? Só que a gente tem o catabolismo proteico, que inclusive eu citei aqui. Então, eu vou ter o que é essa relação perfeita entre estímulo e recuperação? E recuperação é super importante. Recuperação faz parte do treinamento. Eu vou falar disso. Catabolismo, depois eu tenho um anabolismo. Aí o que vai acontecer? Supercompensação. E aí segue o ciclo, tá? Essa é a relação perfeita. Catabolismo, anabolismo, supercompensação. Aí eu tenho recuperação, que é o gráfico que eu mostrei anteriormente. Recuperação, volta ali para o estado de homeostase, eu preciso dar um novo estímulo. Só que você precisa entender o momento da sua periodização, para quê? Para saber qual tipo de estímulo. Porque você pode dar um estímulo fraco, você pode dar um estímulo forte, você pode dar um estímulo muito forte. Que aí, isso aí vai estar relacionado o quê? Com a sua periodização, com os seus microciclos ali. Se você trabalha com atleta, você tem que pensar ali nos períodos de competição. Por quê, gente? Eu preciso pensar no estímulo para gerar esse catabolismo, para gerar o anabolismo, a supercompensação, recupera. Agora, recuperação, gente, não quer dizer que a recuperação tem que ser, vou dormir. Não. Essa recuperação, ela está relacionada com o quê? Com volume e intensidade. Com a sobrecarga ali, com a relação da progressão. Então, você precisa dosar. O que muitos... O que a gente faz? Por exemplo, vou dar um exemplo de corredores amadores. Então, vamos supor que o indivíduo correu aí quando puder voltar, né, gente? Aglomerar, corrida de rua, tão bom, né? Chegou no final do ano, vai correr a Volta Internacional da Pampulha.
aqui na capital mineira. E aí, o que são 18 quilômetros? Então, a pessoa, né, se preparou ali, os atletas amadores se prepararam para essa prova no final do ano, que é o ápice, os 18 quilômetros. No dia seguinte, ele vai ficar deitado? Não, ele vai fazer um treino de regeneração, recuperação. Vocês devem ouvir muito essa palavrinha aí no esporte, né? Para quem acompanha esporte, regeneração. Isso faz parte do treinamento, para que a adaptação aconteça. E qual seria a relação imperfeita de estímulo-recuperação? Aí é um treino errado, tá, gente? Vai ser o quê? Catabolismo, anabolismo, eu não tenho a supercompensação. Catabolismo, de novo. Exemplo que eu vejo isso. Profissionais que não calculam o volume semanal de treino do seu aluno. Por exemplo, o aluno quer... vou bater na tecla do emagrecimento, gente, porque é o que mais procuram. Vocês podem me corrigir se eu estiver errada, tá? Mas até onde eu sei, é unânime. Qual que é o seu objetivo? Emagrecimento. Qual que é o seu objetivo? Emagrecimento. Qual que é o seu objetivo? Emagrecimento. Aí eles colocam como segunda opção, ganhar massa muscular, né? Ou inverter aí, ganhar massa muscular, né? Hipertrofia muscular, para quem já tem um percentual de gordura mais baixo. Enfim. Aí a pessoa acha que ela precisa correr aí. Vou aumentar aqui, tá, gente? Correr aí, uma pessoa que está começando agora, ela tem que correr todos os dias 10 quilômetros. Estou dando um exemplo muito aleatório aqui, tá? E aí ela corre todos os dias e ainda treina ali, faz um treinamento de alta intensidade ali 3 vezes por semana. Gente, vai gerar o chamado... Opa, deixa eu aparecer aqui. Overtraining. O que é o overtraining? Traduzindo, supertreinamento. O que significa isso? Treino errado. Simples assim. Não encaixa. Não está tendo recuperação do jeito que tem que ter. Volume e intensidade está calculado de forma errada. E isso vai gerar o quê? Queda na performance. E aí você não tem resultado. E aí pode levar a lesões,